Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Poete novamente e nós vamos conversar hoje sobre projeto de pesquisa. Um assunto muito importante para quem vai fazer o TCC, para quem vai fazer uma pós-graduação. Graduação ou pós-graduação exige-se um projeto de pesquisa. Imagine você construir uma casa sem um projeto. Cada cômodo sai de uma medida, não sai de acordo com o que se pensou. Se idealiza o que se pensou, mas não de forma técnica, não é? O projeto, na metodologia do trabalho científico aplicada, tem essa visão, projetar-se e fazer-se exatamente o que se projetou. Então nós vamos aprender, isso é fundamental, todos vocês vão ter que fazer um projeto de pesquisa, tudo bem? Então vamos ver para o que serve, no que o projeto de pesquisa ajuda. Então olha, ele vai desenvolver uma monografia de forma planejada, seja uma monografia da graduação ou da pós-graduação, ou uma dissertação no mestrado, ou uma tese no doutorado. Para todos o projeto ajuda, e é a mesma coisa. Então vamos lá. Primeiro, ajuda na melhor visualização do objeto de estudo, o seu tema. Se o seu tema é motivação, então ajuda a melhorar a visão que você quer ter sobre o tema motivação. Se o seu tema é direito civil, direito criminal, não importa o tema, não é? Segundo, ajuda no esclarecimento do tema a ser desenvolvido, porque quando a gente elabora um projeto, a gente diz o que é o tema, o que se espera do estudo, qual a importância do estudo, qual o objetivo daquele estudo, né? Ajuda no planejamento do trabalho, porque ele diz o que é o tema, o que é a questão de estudo, o que inquietou o pesquisador, quais os caminhos serão seguidos, qual o percurso metodológico, a metodologia do trabalho científico, quais serão as hipóteses elaboradas, a questão problema, ajuda a identificar a bibliografia a ser usada, as obras de referência que serão usadas, quando começa, como se desenvolve e quando termina, porque tem que se apresentar um cronograma de pesquisa. E ajuda a despertar a criatividade na qualidade da pesquisa. Então isso é muito importante. Quando eu faço um projeto, eu desenho o que eu quero fazer e onde eu quero chegar, ok? Então nós temos aqui alguns componentes essenciais de um projeto de pesquisa. Primeira coisa, delimitação do tema e do problema a ser resolvido. Quando vocês fizeram metodologia do trabalho científico lá no comecinho do curso de vocês, o professor ou a professora deve ter falado, olha, vamos delimitar. Como eu usei o tema motivação, se você quer estudar motivação, em que campo? Motivação escolar, motivação no campo do trabalho, motivação no campo religioso. Então vamos delimitar, ou seja, dê limites ao que você vai estudar, não é? Segundo, justificativa da escolha do objeto de estudo. Lembrando que o objeto de estudo é o seu tema e o seu problema, é o tema-problema. Então, você vai ter que justificar o porquê do seu objeto. Então, olha só, delimita-se aqui o problema a ser pesquisado em campo com a ajuda da fundamentação bibliográfica. Então, qual a questão problema? Motivação no ambiente de trabalho, no ambiente organizacional, no ambiente profissional. Então, o problema tem que ser delimitado também. Então, o que causa motivação no ambiente de trabalho? Ou o que faz com que uma pessoa se sinta motivada no ambiente profissional? Por quê? A justificativa é dizer o porquê. Por que que vai ser feito esse estudo? Então, normalmente a gente começa, justifica-se textualmente dizendo, justifica-se esse estudo para se entender melhor a causa ou as causas da motivação no ambiente do trabalho. Passadas essas duas principais etapas, você precisa dizer agora quais são os objetivos gerais que estão relacionados ao tema e quais são os objetivos específicos que estão relacionados ao problema. Então o estudo visa a descrever a motivação no ambiente de trabalho e visa principalmente, especificamente, descobrir o que causa motivação ou o que mantém uma pessoa motivada no ambiente profissional. Então aqui é a descrição exatamente dos estudos. Agora, para todo trabalho tem que ter uma técnica, um método. Então, se eu vou fazer o trabalho sob o ponto de vista de uma organização, da organização que eu trabalho, é o estudo de caso da empresa tal. Percebem isso?
Então, o método é o caminho que você vai percorrer para chegar nos seus objetivos, tanto gerais quanto específicos, tanto sobre o tema quanto sobre o problema. Então, quando eu falo no estudo de um tema como o que eu citei, a motivação, eu não posso deixar de usar como uma das técnicas e métodos a pesquisa bibliográfica. Eu preciso buscar obras, sob o ponto de vista de alguns autores, para dizer o que é motivação, para conceituar o meu tema, o meu assunto. Agora, se eu vou para uma empresa, se eu vou para campo buscar, vou sair da pesquisa bibliográfica, mas eu quero ir a campo pesquisar, eu quero conversar com gestores, com pessoas, com uma empresa, qual o método? É uma pesquisação, uma pesquisa de levantamento, é um estudo de caso da empresa, determinada empresa, a empresa X, e que técnica você vai usar? Percebem isso, gente? É um questionário, uma entrevista? Qual o local da pesquisa? A escolha do método e da técnica vai definir o seu local de pesquisa. Se é uma pesquisa bibliográfica, o local é uma biblioteca ou várias bibliotecas. Se o local é uma empresa, é uma pesquisa de campo, para um levantamento de dados. Percebem isso? Então, o local também é descrito. E por último, um cronograma. É fundamental colocar, né, quando começa, como se desenvolve e quando se pretende chegar no final da pesquisa. Agora, passado tudo isso daqui, você já tem o projeto. Eu coloco aqui para vocês, gente, olha, tudo que eu expliquei está aqui. Então, quando eu construo um projeto, eu tenho que pôr o título do projeto, que é o nome do trabalho. Isso normalmente depois ele é usado lá na capa do trabalho. Então, a motivação no ambiente profissional de trabalho. Então, é o título. O problema é a questão. E vejam que o título ele contém o tema, não é? O problema, se eu faço um estudo científico em campo, gera uma questão que é o que me inquieta, é aquilo que eu quero entender, lembre-se que o problema é um objeto expresso em forma de pergunta. O que causa motivação no ambiente de trabalho? Interrogação. Percebe? Se eu tenho um problema, eu tenho que formular hipóteses, porque as hipóteses são explicações provisórias. Isso vocês devem ter aprendido também na metodologia do trabalho científico. Se eu tenho uma pergunta, eu preciso de respostas provisórias, eu vou investigar se essas hipóteses são verdadeiras ou não, se elas se correspondem ao fato ou não. Então, para nortear o meu estudo e a partir das hipóteses eu gerar as questões, as perguntas de um formulário de pesquisa, eu preciso pensar em quantas hipóteses eu preciso para resolver o meu problema. Então, o que causa motivação no ambiente de trabalho? Eu posso formular: a motivação no ambiente de trabalho é causada por um ambiente limpo, higienizado, ainda mais em períodos de epidemia. Posso gerar outra hipótese: a motivação no ambiente de trabalho é causada por uma empresa que investe no funcionário, em cursos, treinamentos, que paga salários em dia. A motivação no ambiente de trabalho é gerada por gestores que ajudem no desenvolvimento das pessoas. Então, quantas hipóteses eu tiver, maior fica o norteamento do estudo. Mas quanto mais hipóteses, mais questões para confirmar as hipóteses, ou reformulá-las, ou refutá-las, descartá-las. Percebe? A justificativa, que eu falei, é um texto que apresenta o motivo do estudo, e os objetivos específicos, são os propósitos específicos que se pretende alcançar do estudo, com o problema. Os gerais são relativos ao tema, né? Os procedimentos metodológicos, que é um método de pesquisa, isso é obrigatório, tem que ter um método de pesquisa. Local da pesquisa e as indicações bibliográficas, ou seja, que obras você vai usar, de quais autores você vai usar para fundamentar o seu tema, para conceituar o seu tema. No caso do exemplo que eu dei de motivação, então que autores consagrados nacionais, internacionais, a partir de quando você vai buscar uma obra, né? É bom colocar uma data, uma ideia, né, da primeira obra que se falou sobre motivação até a atualidade. Então os livros da pesquisa bibliográfica, do levantamento bibliográfico, são fundamentais. Eu sempre aconselho meus alunos a trabalharem com livros, mesmo que sejam livros virtuais, que você abre na tela do seu computador. Cuidado com textos, tem muito texto jogado na web, na internet,
escrito por pessoas que não são especialistas, não são estudiosos, escrevem achando que entendem. Eles não servem para fundamentação, prefiram livros, ok? E um cronograma que apresenta os prazos de quando você começa todo o seu planejamento, como vai desenvolver ao longo do tempo e quando você pretende finalizar. Um exemplo de cronograma é esse daqui, ó. Entre a escolha do tema, problema, elaboração do projeto e tal, eu vou usar lá o mês de março e uma parte do mês de abril. A escolha do professor orientador, se for, né, graduação, pós-graduação, também farei entre março e abril. Então, todas as etapas que você até entrega final do seu trabalho, encadernado, defesa, apresentação de banca, você tem que mostrar quando começa, quando se desenvolve e quando você termina. Para quê? Se você vai entrar, por exemplo, num curso de pós-graduação, no mestrado, stricto sensu, um doutorado também stricto sensu, você é obrigado a apresentar um pré-projeto muito bem desenvolvido, muito bem escrito, com a língua vernácula, porque isso vai mostrar o seu objetivo, o seu projeto, a sua capacidade, e vai mostrar no processo de seleção se você está apto ou não, e se aquilo é interessante ou não, cientificamente falando. Na graduação, vai mostrar para o seu orientador o ponto de partida, o desenvolvimento do trabalho, quando pretende terminar, respeitando as datas, o calendário acadêmico da universidade. Então, o projeto ele tem essas etapas. Ele é muito importante para vocês porque ajuda a nortear todo o seu trabalho, planejar todo o seu trabalho. Você sabe como começar, que partes você vai desenvolver e onde você precisa chegar. Mas na nossa aula, no Teams, eu vou explicar melhor isso para vocês, vou desenvolver cada etapa, nós vamos fazer um exercício, eu vou mandar um material para vocês, lerem sobre o projeto, eu vou mandar projetos prontos para vocês verem e fazerem de vocês, que já vai servir para o seu TCC no futuro. Ok? Sempre lembrando que tem que respeitar as normas técnicas brasileiras, a BNT, e cada uma, né, a NBR 6023, a informação e documentação, referências, elaboração, como que eu referencio, o sumário, a apresentação. Então, essas normas, elas estão conjugadas nos livros de metodologia de trabalho científico, inclusive no meu. Você tem vários livros bons de autores brasileiros que traduzem essas normas para vocês. Muito obrigado, até a nossa próxima aula.